Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. E o ladrão se deu mal. A policial percebeu a ação do bandido, reagiu e atirou. Professor da UFES acusado de racismo por alunos fala com o Tribuna Notícias e afirma: o sistema de cotas prejudica a qualidade da universidade e diz que inteligência está ligada ao poder aquisitivo. Pedestres em risco, uma mulher morreu atropelada na pista em frente à UFES na capital. Emprego, TN divulga vagas para analista de pessoal, técnico de nutrição, auxiliar de serviços gerais e tem muito mais. Doutor João está chegando para falar sobre cólica menstrual. Muitas mulheres sofrem com esse problema. Briga por causa de uma planta termina em morte. A vítima é uma mulher que teria sido assassinada pelo cunhado, um senhor de 71 anos. Enem, está chegando a hora de disputar uma vaga na universidade pública. E a redação faz toda a diferença. Um professor fala sobre possíveis temas. Fique ligado. Vitória entre os municípios em alerta contra a dengue. E ainda, corrida Ruas da Cidade. Para quem ainda não tem aquele pique dos veteranos, o TN traz dicas valiosas. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Até já. O Tribuna Notícias de hoje começa com mais um crime motivado por ciúmes. Uma comerciante foi esfaqueada por uma personal trainer. Foi dentro deste carro que o crime aconteceu. Ele pertence à comerciante Tatiane Teles Rodrigues Cordeiro, de 35 anos, que foi esfaqueada pela personal trainer Stephanie Vieira de Oliveira, de 23. O motivo do crime? Ciúmes. O noivo de Stephanie é sócio da comerciante em um pet shop. A proximidade dos dois levou à desconfiança e ao crime. Stephanie é ainda professora de educação física de Tatiane. Tatiana foi atraída por Stephanie para este local, que fica no Civite 2, bem perto de uma empresa de gás. Paradas aqui, a briga começou dentro do carro. Foi quando Stephanie esfaqueou Tatiana e saiu do veículo. Só que ela não saiu aqui pelas ruas, sem rumo, desnorteada, como se tivesse tido uma atitude por impulso. Ao contrário, vejam só, depois de esfaquear a vítima, Stephanie saiu do carro, andou poucos metros e entrou no carro dela, que estaria estacionado no mesmo local. Uma atitude que indica que todo crime foi pensado, foi premeditado. Enquanto Stephanie fugia no próprio carro para a casa do noivo em Nova Carapina, Tatiane corria atrás de socorro e foi encontrar com os vigilantes da empresa de gás. Esse senhor, que não quer aparecer, ajudou no socorro. Ele ficou impressionado com a cena que viu. Eu ouvi um pedido de socorro. Foi nesse momento que eu abri a porta e vi ela com a faca cravada no pescoço até o cabo. Ela estava lúcida a todo momento, até o horário do resgate. Ela falou tudo que aconteceu para o sargento. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros, Tatiane foi levada para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Com as informações passadas por ela aos investigadores do plantão da DHPP, foi possível prender Stephanie pouco tempo depois na casa do noivo dela em Nova Carapina. Ela foi levada para a divisão e autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao presídio feminino. Tatiane continua internada em estado grave. Professor da UFES acusado de racismo fala com o Tribuna Notícias. Ele disse que pode ter sido mal interpretado. Mas afirma que é contra o sistema de cotas porque alunos que entram de forma tradicional têm mais capacidade de aprendizado que os outros. Detestaria ser atendido por um advogado ou médico negro. A denúncia é feita por um estudante do curso de Ciências Sociais da UFES. O jovem, que tem 19 anos, prefere não mostrar o rosto. Ele tem medo de possíveis represálias. Segundo o universitário, a frase teria sido pronunciada por um professor em uma aula de introdução à economia política na última segunda-feira. O profissional seria contrário ao sistema de cotas. Dizendo que ele se sentia desestimulada da aula para uma turma com tal formação, porque a maioria dos cotistas são negros, vindos de periferia, então lá eles não têm acesso à cultura
leitura e não tem formação intelectual suficiente para acompanhar o ritmo que era imposto pela universidade. Então, assim, eles abaixaram o nível da universidade. O professor denunciado pelos alunos é este. Manuel Luiz Malaguti trabalha na UFES há 20 anos e confirma que é contra o sistema de cotas. Se você nasce sem se alimentar adequadamente, se você não tem uma socialização familiar adequada, em função de brigas entre pais, em função de dificuldades financeiras, o meio social no qual essas pessoas estão inseridas, os amiguinhos de rua, o jogo de bola, tudo isso vai criando uma determinada mentalidade, né, que não é adequada aos estudos universitários. Então é muito difícil lidar com essas pessoas que entram por essa ponte sem pedágio, se deparam com pessoas que não pagaram pedágio, digamos, mas que o pedágio lhes foi oferecido dentro de casa. O método de seleção permite a estudantes da rede pública, negros, indígenas e de família de baixa renda ter acesso ao ensino superior. Mas, para o professor, o sistema não é bom, já que, segundo ele, teria massificado a universidade, fazendo cair a qualidade do ensino. Em algum momento, houve uma afirmação que pudesse ser interpretada pelos alunos presentes em sala de aula como uma afirmação preconceituosa ou mesmo racista? Acredito que houve. Houve em função da dificuldade dos alunos em compreenderem determinados vocábulos, determinados conceitos, né? Eles chegam à universidade cada vez mais despreparados e nós, professores, temos que adequar a nossa linguagem a uma linguagem compreensível a pessoas que tiveram uma cultura menos pesada, uma cultura ligeira, uma cultura formada pelos meios de comunicação e não pela leitura de grandes autores, clássicos, etc. Os alunos que se sentiram prejudicados com as declarações procuraram a ouvidoria do campus. A Universidade Federal do Espírito Santo preferiu se manifestar por meio de nota. A UFES confirmou que recebeu a denúncia encaminhada pelos estudantes na manhã desta terça-feira. Ainda de acordo com a universidade, o caso será apurado e, se constatadas as denúncias, o professor poderá sofrer punições administrativas. A universidade diz ainda que repudia qualquer ato de discriminação e preconceito e afirma que desenvolve políticas que permitam o acesso à educação superior. Nós esperamos realmente que ele seja expulso da universidade e a gente está vendo uma maneira de entrar com o BO contra ele. Mas como muitos estudantes ainda estão com medo, a gente está vendo qual é a melhor maneira de fazer isso para proteger esses estudantes, para depois algum outro professor que seja colega dele, alguma outra pessoa aqui na universidade que com certeza tem, que compartilham com esse pensamento, cometam represálias contra esses estudantes. Pois é, hoje às 16h acontece um protesto contra as palavras do professor no Centro de Ciências Humanas e Naturais. E o desembargador William Silva ofereceu representação criminal ao Ministério Público Federal contra o professor. Ele alegou que o professor ter afirmado que detestaria ser atendido por um médico ou advogado negro pode ser considerado crime de injúria racial. Pedestres se arriscam atravessando pistas perigosas em locais proibidos. E muitas vezes a faixa ou passarela está bem perto. Ontem, uma senhora de 68 anos morreu atropelada perto da UFES. A cena se repete todos os dias na Avenida Fernando Ferrari, em frente à UFES. O homem atravessa a pista fora da faixa. Em menos de 5 minutos, este outro faz a mesma coisa. Este senhor atravessou uma faixa, aguardou no canteiro e, mesmo com os carros vindo na direção dele, concluiu a travessia. A desculpa estava na ponta da língua. Percebi que não tinha risco, né? Você observou que eu fiquei parado esperando passar todo o carro primeiro? Pois é. Mas mesmo assim é um pouco perigoso. Naturalmente, se eu fosse lá, diminuiria o risco, né? Na noite desta terça-feira, Jerusa de Souza Oliveira, de 68 anos, morreu ao ser atropelada na avenida. O SAMU chegou a ir ao local, mas já era tarde demais. Testemunhas contaram à polícia que a senhora atravessou bem em frente a esse posto de combustível e fora da faixa de pedestres. Só que se olharmos desse outro lado aqui, a cerca de 50 metros lá no sinal,
tem um local apropriado para a pessoa atravessar. Poucos passos custaram a vida da mulher. E mesmo com casos trágicos como esse, muitas pessoas preferem valorizar a pressa, a economia na caminhada, a atravessar em local seguro. Essa mulher atravessou a primeira faixa fora do local correto. Quando percebeu a presença da nossa equipe, resolveu caminhar até a faixa de pedestres para concluir a travessia. O mesmo fez essa menina logo em seguida. Quem sempre dedica 1 minuto ou 2 para garantir uma travessia segura, defende que vale a pena colocar em prática o que a lei manda. Anda um pouco e vai para a faixa, não vai te matar andar 10 metros para atravessar num lugar seguro. Testemunhas confirmaram que a dona Jerusa atravessou fora da faixa de pedestre e no momento em que o sinal estava aberto para os carros. O motorista parou, prestou socorro, mas já era tarde. Boas vagas de emprego em hospital são chances para analista de pessoal, técnico de nutrição, auxiliar de serviços gerais e médico obstetra. Cadastro pelo site www.evangelicovv.com.br. Por causa de uma planta, a briga começou e terminou em morte. Inacreditável! Mais um crime por motivo fútil. O aposentado de 71 anos deu tiros e facada na cunhada e fugiu. A mulher foi assassinada no quintal de casa, em Cariacica. Familiares e vizinhos ficaram estarrecidos com o crime que aconteceu no quintal de uma casa localizada na Rua Hilda, em Morada de Santa Fé, Cariacica. No corpo de Sônia Maria dos Santos Pereira, de 54 anos, foram encontradas 3 perfurações causadas por arma de fogo e um ferimento de arma branca. A vítima era concunhada do assassino, um aposentado de 71 anos, identificado como Jairo Mariano. O idoso mora em cima da casa onde a vítima residia. O homicídio aconteceu por volta das 7h30 da noite por causa de uma briga que vítima e assassino tiveram no fim da tarde. Segundo testemunhas, após efetuar os disparos, o aposentado saiu caminhando pela rua com uma sacola na mão, como se nada tivesse acontecido. De acordo com o que familiares disseram à polícia, um amontoado de areia de construção que o idoso colocou no quintal teria sido o motivo da briga. A vítima teria pedido que ele retirasse a areia do local e não foi atendida. Vizinhos contam que o problema era em relação a uma planta da vítima. Uma briga familiar, eles brigaram por volta de umas 5 horas da tarde, por volta das 7h30 da noite foi o primeiro tiro. Foi uma discussão besta por causa de uma planta. Ele matou ela e fugiu. Moradores da rua disseram desconhecer brigas anteriores entre a vítima e o assassino e ficaram impressionados com o que aconteceu. Uma família assim, unida, foi realmente uma tragédia o que aconteceu, uma tragédia o que aconteceu. Ninguém esperava que isso podia acontecer. Uma coisa inesperada. Ninguém esperava isso que aconteceu. Já os familiares da vítima e do acusado preferiram não se manifestar sobre o ocorrido. Lamentável. O aposentado foi localizado, autuado em flagrante por homicídio e levado para o presídio de Viana. Não se deve matar por motivo nenhum, muito menos por causa de uma planta. E tá chegando a hora! No próximo fim de semana, estudantes vão enfrentar as provas do Enem. Pois é, Torino, nessa disputa, onde cada ponto faz diferença, quem se destaca na redação aumenta e muito as chances de aprovação. Por isso, nossa equipe foi buscar as dicas com quem entende do assunto. Muito legal. Nesta turma, todas as atenções dos alunos estão voltadas para o professor. Cada dica pode fazer toda a diferença na hora de encarar o Enem. O Enem acontece nos dias 8 e 9 de novembro. No sábado serão 4h30 de prova. No domingo, 5h30 de prova. O bom desempenho é o primeiro passo para ingressar na universidade. Tamer pretende ingressar no curso de medicina. A gente tem a aula de manhã, né, de 7 a 12h30. Aí a gente almoça por aqui perto do colégio mesmo, volta, fica eu pelo menos estudando das 2 até as 9 no colégio. E vou para casa depois para descansar. É sempre bom ter um momento de descanso também, para não pirar a cabeça.
Entre as dicas do professor Manga, as mais valiosas para os alunos estão relacionadas à redação. Qual pode ser o tema? Esse ano a gente teve questões relacionadas ao preconceito racial, que foram muito fortes na questão do futebol e na própria sociedade. Eu estou apostando muito na questão que envolve o papel da mulher na sociedade moderna, do século XXI, que mesmo com a sua independência ainda é vítima de violência. Então acho que a Lei Maria da Penha, a questão da mobilidade urbana é um tema também muito importante. As políticas afirmativas, são 10 anos de cotas nas universidades, tem uma chance. Um ano eleitoral, então a questão da democracia, porque são 50 anos do golpe de 64. Qual a melhor estrutura para o texto? O que ninguém pode deixar de fazer é formular uma tese que vai ser defendida ao longo do texto, que é um texto dissertativo argumentativo, e apresentar uma proposta de solução para o problema, na conclusão do texto. Somente na conclusão, discutir o problema ao longo do texto e, na conclusão, formular uma proposta para tentar resolver o problema. Existe uma estrutura nesse texto que pode auxiliar o aluno na hora da prova? Eu treinei os meus alunos para trabalhar com 4 parágrafos, mas ele poderia trabalhar com 5. Só não pode fazer com 3 parágrafos, porque a grade é bem clara, Uma introdução com a tese, mais de um parágrafo para desenvolver essa tese no desenvolvimento e uma conclusão com uma proposta de solução. Clarice, futura engenheira ambiental, aposta em temas sugeridos pelo professor. Um tema que a gente tem discutido muito com o professor é sobre a questão da mulher no mundo atual, a Lei Maria da Penha, essas coisas. E até já criou a estratégia pessoal para fazer uma boa prova e desenvolver uma ótima redação. Tem uma estrutura de como começar, de como desenvolver e como fazer minha conclusão, então isso já ajuda muito. Agora o resto é argumento. Bom, lembrando que a prova do Enem deve ser preenchida com caneta transparente de tinta preta. Além disso, o candidato deve levar o cartão de inscrição e um documento oficial de identificação com foto. Mais um bandido se dá mal na hora do assalto e é baleado pela polícia. Ele roubou um celular e levou um tiro de uma policial em Vitória. Veja aí. O tiro acertou a perna do assaltante que, sem ter para onde ir, foi detido pela Polícia Militar. O disparo que o imobilizou, de acordo com as primeiras informações, teria sido efetuado por uma policial, ainda sem confirmação de qual corporação pertence. O fato aconteceu por volta das 8 horas da manhã, nesta rua que fica no bairro Santa Luísa, em Vitória. Mas teria começado neste ponto de ônibus, próximo à entrada do bairro Andorinhas. 2 são as versões para o assalto, que o ladrão roubou passageiros de um ônibus e a outra seria que o roubo foi de um celular de uma mulher que estava na rua. Pois é, as pessoas assaltadas começaram a gritar: assalto ladrão. Os funcionários das lojas aqui que estavam chegando para trabalhar viram a cena e saíram correndo atrás do ladrão que entrou aqui nesta rua, a Edmundo Oliveira. Na hora que ele entrou, um celular que ele estava levando acabou caindo e ele voltou para pegar. Colocou a mão na cintura fazendo menção de que estaria armado, o que acabou intimidando os perseguidores dele, que pararam na mesma hora. Com isso, o ladrão ganhou tempo de pegar o celular e entrar correndo pela rua. Só o que ele não esperava é que lá dentro ele encontraria uma policial, que acabou atirando contra ele e o baleando. Seu Rogério acompanhou parte da ação e viu toda a correria. Quando eu abri a loja, só vi os rapazes correndo aqui, as meninas, O pessoal gritando, pega, 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 E o rapaz correndo sentido o beco ali. Segundo ele foi até a metade, não sei se voltou, depois correu, saiu correndo novamente. Uma hora dessa, logo de manhã cedo, se abrindo o comércio, já acontece, aí fica com medo, O bandido baleado foi levado para o Hospital São Lucas. Vem aí o verão. Com ele, o período de chuvas e também o risco maior de dengue. Vitória está entre as 10 capitais do país que receberam sinal de alerta. E amigos, desta vez não é só a dengue que preocupa, uma outra doença também transmitida pelo mosquito, a chikungunya. É isso mesmo, né? Chikungunya. Também deve chegar ao estado, viu? Você gritou... Ao mexer na pasta de documentos, Terezinha revive a dor de uma perda recente. Já se passaram quase 2 anos, mas parece que foi ontem que a filha Isabelle, de 8 anos, morreu. O laudo não deixa dúvida. A causa da morte
foi dengue hemorrágica. Foi muito rápido, ela passou mal no domingo à noite. Foi uma semana andando com ela. Durante a semana, na sexta, minha filha, no sábado, nós já estávamos enterrando a menina. As plaquetas da menina chegaram a 32 mil, muito abaixo do valor de referência, que varia entre 150 e 450 mil. Com a morte de Isabelle, Terezinha e os filhos mudaram de casa e de bairro. Eu larguei até minha casa, porque aqui você vê terreno vazio do lado, é entulho, é mato. Entende? Onde eu estou morando agora é tudo cimento, porque é perigoso. O período de chuvas e o verão estão chegando. Junto com eles, a preocupação com a dengue. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento dos municípios em risco e em alerta com a doença. 10 capitais apresentaram situação de alerta. Vitória é uma delas. O estado de alerta da capital é de 1,3 numa escala que varia de 1 a 3,9. Vitória teve como resultado do levantamento de índice os depósitos fixos como um grande problema, né, que são as calhas, os ralos. Então, o município deve direcionar as ações, priorizar as ações para esse tipo de depósito nas áreas mais acometidas, que o Lira dá essa informação. Em 2014, os brasileiros foram apresentados a chikungunya, outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a chikungunya ela não é uma dengue potencializada, né? É um outro vírus, ele é um alfavírus, na verdade. E a chikungunya, ela preocupa também o estado do Espírito Santo. O estado está preparado, certo? Não quer dizer que a gente não vai ter uma epidemia, onde os sintomas são muito parecidos com o da dengue, né? Algumas diferenças, como as dores articulares, que são mais frequentes no chikungunya, mas a princípio o estado tem se preparado para receber essa doença, que já entrou na Bahia, já temos casos em Minas Gerais. Provavelmente teremos casos nesse verão no estado do Espírito Santo. Doenças que destroem sonhos. Mosquito que pode matar. Eu perdi essa menina, foi a pior coisa da minha vida. Eu sempre sofri muito, mas esse eu acho que foi o maior sofrimento da minha vida. Nunca vou esquecer. Dia 8 agora é meu aniversário. Todo dia eu já lembro, mas quando chega nessas datas assim é pior. Que triste, né? Eu fiquei rindo muito porque eu falei o nome errado, chikungunya, mas nós temos aqui um corretor de textos chamado Janine Jordaim, tá? E ela falou que é chikungunya. Bonito, pois é, né? E para eu te corrigir aqui, ficava delicado também, né, Toninho? Você também estava entre a cruz e a espada. E tem uma boa notícia, a vacina contra os 4 tipos de dengue, 1, 2, 3 e 4, Uau. teve eficácia comprovada e deve chegar ao estado no ano que vem. Quarta-feira, 5 de novembro, veja os destaques do Jornal A Tribuna. A lista com os 446 sites reprovados pelo PROCON. Na foto principal, fogo, susto e correria em Vila Velha. Empresas vão abrir 4.000 vagas de emprego em portos e estaleiros. Pai é assaltado e filho pergunta: por que estão levando nosso carro? Professor da UFES nega racismo e condena cotas. Leia também nesta quarta-feira em A Tribuna. No AT2, já apanhei de namorado, revela a atriz. Adriano denunciado por tráfico de drogas. E no caderno de imóveis, 600 novos apartamentos em Vitória. Muitas mulheres sofrem todo mês com cólica, né? Deve ser horrível. É horrível, né? Nossa, põe horrível nisso, né, mulheres? Agora imagine ter cólica sem menstruar. Caso que o Dr. João encontrou na rodoviária, veja. Gente, olha que história da Gabriela, nem parece que tem só 17 anos. Teve câncer com 10 no ovário, não foi isso? Foi. Precisou tirar o ovário. Precisei. E agora ela tem 17 anos só, já tem um filhinho de 9 meses. Qual é o nome dele? Samuel Lucas. Oh, que fofo. E agora me conta aqui, você não tem menstruação, não é isso? É, eu não menstruo. Mas sente cólica? Sinto, muita cólica. Te incomoda? Me incomoda bastante. E aí tem a pergunta pro Dr. João, né? Sim. Se é normal eu sentir essa dor de cólica sem eu menstruar. Gabriela, o seu caso realmente é um caso ímpar.
porque ter um câncer de ovário com 10 anos de idade é complicado. Apesar de você ter tirado os ovários, graças a Deus, a impressão que eu tenho é que você curou, graças a Deus está curado. Tanto que você tem uma criança de 9 anos, deve estar vendendo saúde e a gente olha para você e observa que você tem saúde. Agora, como você não menstrua mais, obviamente você não tem os ovários, e como você sente essa cólicazinha naquela época que seria a época menstrual, seria recomendável o ginecologista estar sempre fazendo um check-upzinho para ver se o útero está tudo direitinho, para ver se todas as suas questões hormonais estão em dia. E em alguns casos, mesmo que a mulher continue sentindo cólica, eles entram com anticoncepcional, que também não tem só a finalidade de não engravidar, não. O anticoncepcional também pode ser usado para regular a quantidade de hormônio no seu corpinho e, consequentemente, essa cólica desaparecer. Não está me parecendo nada sério, não. Mas como você tem um antecedente de câncer no útero, seria recomendável de vez em quando você rastrear para ver se está tudo bem, para criar seu neném e te dar muita alegria. Tá bom, Gabriela? Tá bom. Abraço, obrigado pela entrevista. Beijo pro bebê. Semana que vem temos um novo encontro com o nosso médico da saúde. Prefeitura de Cariacica decreta ponto facultativo no dia do show de Paul McCartney. As repartições públicas municipais não vão abrir na próxima segunda, sabia? O objetivo da decisão é diminuir os impactos no trânsito. Serviços essenciais como defesa civil, coleta de lixo e atendimento no PA continuam mantidos. Tem moleza não. O comércio também deve funcionar normalmente. Acho que você é o único que fala Paul McCartney. Ele dá um susto. Pessoal, a Corrida Tribuna Ruas da Cidade atrai todos os tipos de corredores. Tem cada figura, dos mais experientes até os novatos. Para quem está começando agora, uma boa dica pode fazer a diferença no dia da prova. Nas ruas da cidade. Correr já é bom, mas correr com companhia é melhor ainda. Esta turma se juntou para treinar. Eles fazem parte de um grupo de corrida de uma empresa. Celson é quem coordena o pessoal. Há 25 anos a gente já corre, eu coordeno esse grupo. É um pouquinho difícil coordenar muita gente sim, mas essa é gratificante. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu sou apaixonado com corrida. Ele garantiu a inscrição de 127 participantes do grupo na Corrida Tribuna Ruas da Cidade, que acontece no próximo domingo. Por isso, esses companheiros de esporte resolveram treinar no Parque Pedra da Cebola. Juntos, estes 5 corredores têm mais de 100 anos de experiência em corrida. Não dá nem para imaginar quantos quilômetros eles já percorreram. Certo é que cada treino e cada prova traz um aprendizado que se transforma em dicas para os próximos desafios. A Cristiane corre há 2 anos. Nesse tempo, ela descobriu alguns truques sobre alimentação para a corrida. Caprichar no carboidrato, também manter a sua rotina habitual de alimentação, não comer nada diferente, para não te causar nenhum mal-estar. E uma dica legal é que na hora da prova eu levo sempre uma mariola light, que a minha nutricionista deu essa dica, então eu levo a mariola light. Uns 5 minutinhos antes da prova, eu como a mariola, que ajuda a dar uma energia extra, né? Pai de 4 filhos e corredor desde 89, Eleomar sabe que o início da prova é um momento importante. Ter o cuidado com o alongamento é de fundamental importância, né? Às vezes a gente esquece disso, mas é importante, porque o alongamento vai colocar o seu corpo na condição de corrida. Vai evitar algum problema, tipo uma distensão, alguma coisa assim. Às vezes a gente vê muito atleta que na hora que escuta o sinal de partida, quer sair rápido, então tem que lembrar que tem muita gente, é um espaço compartilhado e é importante, por questão de segurança, fazer uma largada segura. Assim dá para fazer uma boa prova do começo ao fim. E vale lembrar também que chegar cedo para conhecer o local da largada garante tranquilidade para o atleta. Estes 5 corredores estão ligados nas dicas. Agora é só esperar o dia e correr. É um percurso muito bonito, né? Um trecho de Vitória maravilhoso, que é o Porto. Eu sou apaixonada com o Porto. Sair bem e chegar sorrindo nas corridas, porque eu me preparo para mim correr e correr bem. É o ideal para a gente.
Como vocês podem ver, o Torino já está se aquecendo desde já, mas a corrida acontece domingo com largada às 7 da manhã. Vai lá, hein? Vai lá. A seguir, acusado de vários assassinatos, é preso na Serra. A gente volta já já, agora 12:30, amigos. Acusado de vários assassinatos é preso na Serra. O Renan Anchieta Ramalho estava em Jardim Carapina. Contra ele, há 3 mandados de prisão preventiva em aberto. Renan teria matado pelo menos 3 pessoas só este ano. Cara ruim, hein? Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Chances de emprego para auxiliar de marketing e vendedor. São 115 vagas. Cadastro pelo site www.psicoespaço.com.br. Boa sorte para você, excelente tarde e até amanhã. Contraio férias a partir de hoje, fico 15 dias com essa doença tão boa, contagiosa. Vem aí Débora Moraes com o Ronda Geral. Obrigado, Ingrid. Boas férias. Obrigado, pra você, querida. Viu? E espero sexta-feira você no Teleton, tá? Teleton 2014 começa sexta, 11 da noite e vai até sábado, meia-noite. Pois é, Vamos imperdível Teleton com Torino. Férias, boas férias. Ai, e o Ronda Geral com a Débora também, que tá, olha, tá demais. Essa semana de aniversário tá demais o programa, viu? Perde não. Então, amigos, fiquem em paz. Jorge Bitt que vai me substituir. Isso aí, a partir de amanhã. Tchau, amigos. Tchau.